capítulo número 1. Filipenses, capítulo número 1, versículo número 12 em diante. Filipenses, capítulo 1, versículo 12 em diante. Diz assim o texto sagrado: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulações às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Glória a Deus. Meus amados e queridos ouvintes da palavra de Deus, estamos diante de um texto interessantíssimo, onde o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipos, ele vem nos passar uma ideia, nessas passagens que foram lidas, do que significa viver uma vida na perspectiva de Deus. Uma vida que é vivida na perspectiva de Deus é uma vida de uma pessoa que sabe que o Evangelho é mais importante do que a sua liberdade. Uma vida de uma pessoa que vive na presença ou na perspectiva de Deus, compreende que o Evangelho é o maior presente de Deus para a humanidade. Quando nós compreendemos esses dois pontos, que viver sobre a perspectiva de Deus não vai implicar necessariamente que nós estejamos livres das angústias humanas, ou que nós estejamos livres a todo tempo de algumas limitações físicas. Mas viver na perspectiva de Deus significa que nós compreendemos que o Evangelho, o qual Deus nos concedeu, é maior e é mais poderoso do que qualquer coisa. Quando Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, ele deixou claro que o Evangelho de Deus era o poder para libertação ou para salvação de todos aqueles que crescem, tanto do judeu como também do grego. O Evangelho é este poder. Quando olhamos essa narrativa, vemos no versículo 12 que Paulo deixa claro que o Evangelho é a boa nova para a humanidade. Quando vemos que o Evangelho é a boa nova para a humanidade, podemos pensar da seguinte maneira: que não existe em todo o globo terrestre nenhuma mensagem que supere a eficácia
que supere a eficiência, que supere o poder do Evangelho. Glória a Deus. Há pessoas que procuram vários tipos de ajuda. Há pessoas que procuram horóscopo, há pessoas que procuram cartomantes, procuram tantas e tantas coisas. Mas ao procurar a ajuda humana, se esquecem de que a verdadeira ajuda procede daquele que diz em João capítulo 14, versículo 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser. Glória a Deus. O Evangelho é boa nova. E você tem essa preciosidade dentro de você. Onde você chegar, saiba que você porta a mensagem mais preciosa dessa humanidade. Paulo ainda diz no versículo 14 que o Evangelho é a proclamação da palavra de Deus. E às vezes as pessoas não compreendem o que significa o Evangelho como a proclamação da palavra de Deus. Amados, o Evangelho é de uma preciosidade tamanha que Ronaldo Lidório, um grande missionário, quando se encontrava na África, nas tribos concombas, ele disse que uma mulher veio até ele para aprender a palavra de Deus. E eles não dispunham dos recursos que nós temos. Creio que há pessoas na nave do templo que têm dispositivos que a Bíblia está nesses dispositivos. E aquelas pessoas não tinham essa facilidade de conduzir a palavra de Deus. E aquela moça chegou até Ronaldo e ele começou a falar a palavra de Deus para ela. E quando ele estava falando, ela estava memorizando. E chega o momento dela partir. E ela vai para casa. E quase 3 dias de viagem, ela lembrando aquilo que o missionário havia falado, ela se esquece de um versículo bíblico. E ela volta até Ronaldo para que ela pudesse se lembrar daquele versículo bíblico. E quando ela chega até ele e diz: olha, eu me esqueci daquele versículo bíblico, ele diz: não precisava que você viesse. Ela vai, olha para ele e diz: precisava, porque a palavra de Deus é muito importante para se perder pelo caminho. Glória a Deus. Qual a importância que temos dado à palavra de Deus? O versículo 18, ele nos fala que o Evangelho é a revelação da pessoa de Jesus Cristo. Não me deterei nesse ponto, mas mais adiante veremos o porquê do Evangelho ser a revelação da pessoa de Jesus Cristo. No versículo 12, Paulo nos traz algo que, até certo ponto, conflita com muitos de nossos pensamentos na atualidade. Encontramos Paulo no versículo 12 dizendo: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Que coisa interessante. As coisas que aconteceram a Paulo têm contribuído para o progresso do Evangelho. E o que foi que aconteceu a Paulo? Para Paulo chegar aqui diante dos Filipos e dizer que o que aconteceu com ele contribuiu para que o Evangelho progredisse, para que o Evangelho fosse adiante. Primeira coisa que a gente aprende com essa expressão de Paulo é que Paulo, ele não concentra em seu sofrimento com autopiedade. Tem pessoas que têm prazer
de se compadecer de seus sofrimentos. Há pessoas, entenda bem, que olham para o outro e vê o sofrimento e diz: bichinho sofre muito. Mas tem pessoas que olham para si mesmo e se consideram pessoas muito sofredoras. E Paulo olha para a sua vida de sofrimento e não olha para ela com autopiedade, com autocomiseração. Muito pelo contrário. Paulo faz uma leitura da sua vida através da ótica soberana de Deus. Isso é um ponto interessante. Um dos nossos irmãos falou lá em Romanos capítulo 8 e o versículo 28, onde nos faz lembrar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso é soberania. É você saber que toda a sua vida está no controle e na dependência de Deus. Não é só um momento de alegria, não só são os momentos de felicidade. Sabe o que é? Deus olhar para uma pessoa, lá em Atos capítulo 9, e dizer: importa que ela aprenda o que é sofrer. Foi o que Paulo ouviu Deus falar sobre a sua vida. Mas hoje nós não queremos sofrer. Estamos sendo iludidos por discursos que nos colocam em patamares, em posições que a Bíblia não nos apresenta. E eu não gostaria que nós fôssemos capturados por esses discursos, porque a vida em si, ela é dura. A vida em si, ela traz situações difíceis. A realidade, ela é desafiadora. E Paulo tinha conhecimento disso. Mas ele chega nesse versículo e ele diz que tudo que aconteceu a ele foi para que o Evangelho progredisse. Ele sabia que o seu sofrimento não era fruto do acaso. Não foi por qualquer coisa que aconteceu algo em sua vida. Ele sabia que o seu sofrimento não era simplesmente porque pessoas estavam maltratando ele. Ele sabia que o seu sofrimento não era simplesmente porque Satanás estava lançando flechas sobre ele. Mas antes de tudo isso, ele sabia que tudo que estava acontecendo com ele serviu para o progresso do Evangelho. A pergunta que eu vos faço é a seguinte: o que tem acontecido em sua vida tem servido para o progresso do Evangelho? Glória a Deus. Tem servido para que o Evangelho ele cresça, ele se expanda? E olha o que é que aconteceu com Paulo. Isso me encanta muito, porque Paulo, ele estava nesse momento sentado no palácio, arrodeado de um grande banquete, e dizendo que tudo aquilo que ele estava desfrutando servia para o progresso do Evangelho. Não era essa a imagem. Paulo se encontrava preso em Roma, com um guarda ao seu lado, vigiando 24 horas, 4 guardas por dia. E Paulo olha aquela situação, preso, sem liberdade nenhuma, e diz: este momento, esta ocasião, está servindo para que o Evangelho, ele progrida. Meu irmão, o que eu quero dizer com isso é que aonde você está, a situação que você está passando, eu não vou dizer que Deus vai te tirar. Eu vou dizer que a situação que você está passando, ela tem que servir
para que o Evangelho seja glorificado. Glória ao teu nome. Não adianta eu dizer o que a Bíblia não diz. Há sofrimentos que são necessários. Há dificuldade que é preciso que eu e que você passe, para que nós venhamos a ser lapidados, para que nós venhamos ser preparados, para que a obra de Deus, ela cresça. E olha como foi a preparação de Paulo. Atos capítulo 9, versículo 23 a 25. Apresenta Paulo. Agora pensava que iria progredir em Damasco, mas ele foi perseguido em Damasco. Ele foi rejeitado em Jerusalém. Atos capítulo 9, versículo 26 a 28. Ele foi dispensado do campo pelo próprio Deus. Atos capítulo 22, 17 a 21. Ele foi colocado na sombra de um outro líder, a saber, Barnabé. Atos capítulo 13, versículo 2. Ele foi apedrejado e arrastado como morto na cidade de Listra. Atos capítulo 14, versículo 19. Ele foi barrado por Deus no seu projeto. Atos 16, 6 a 10. Quando ele queria passar para a Macedônia e Deus o barrou. Quando ele queria ir para a Ásia, melhor dizendo. Atos 17, 5 a 13, ele foi encoraçado de Tessalônica e Beré, ou seja, ele foi escorraçado, ele foi expulso dessas cidades. Atos 17, 17 e 18, ele foi chamado de tagarela em Atenas. Em Cesareia, Atos 21 e 27 e 28, ele foi preso. De uma viagem que ele fazia para Roma, ele sofreu um naufrágio. Atos 27, 9 a 28 e 1. Em Atos 28, 1 a 6, ele foi mordido por uma víbora em Malta. Em Atos 28, 16, ele foi preso em Roma. Em Filipenses 1 e 12, ele disse que tudo isso serviu para o progresso do Evangelho. Eu e você temos enxergado, temos compreendido que aquilo que tem ocorrido em nossa vida está dentro do plano divino, está dentro da soberania divina. Olha que coisa interessante. Paulo diz no versículo 29, isso me chama muito a atenção, do capítulo 1. Ele diz: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de credes nele. A graça. Eu nunca vi ninguém orar: Senhor, aumenta o dom de sofrer por ti. Não vi. Mas aqui diz que é um dom sofrer por Cristo. Sabe por quê? Porque só quem sofre por Cristo é quem nasceu de novo, é quem foi lavado, resgatado pelo sangue de Jesus. Só quem foi alcançado pela graça é que sofre por Cristo. Por isso que Paulo reconhecia que isso era um dom. Isso era um dom. Quando Paulo utiliza a expressão progresso, ele fala no grego da palavra prokop, que quer dizer um exército ou uma expedição que está avançando, que está progredindo. Ele quer dizer o seguinte: que ele serviu de uma pessoa que tirou todo o impedimento para o progresso do Evangelho, que tirou todas as árvores para que onde o Evangelho fosse preciso chegar, os campos e valados estivessem limpos e os caminhos estivessem preparados para que o Evangelho pudesse repousar em segurança. Isso é a força da expressão progresso. Mas, meus amados irmãos, o tempo não nos permite ir mais adiante. Mas esse versículo 12
ele é suficiente para que nós consideremos o valor do Evangelho. O Evangelho não é qualquer coisa. O Evangelho é muito, muito, muito precioso. Muito, muito, muito precioso. Olha, há bancos que guardam um valor imenso de dinheiro, que guardam joias, que guardam ouros e que tem todo tipo de segurança para vigiar aquilo. Mas o homem não sabe que a coisa mais preciosa que há neste mundo não tem vigia, não está guardado em banco, mas vem direto do trono de Deus, vem direto da graça de Deus, vem direto do amor de Deus e nos tira da condição de pecador e nos faz filhos de Deus. Que Deus continue abençoando a cada um dos irmãos em nome de Jesus, que nós possamos valorizar essa preciosidade e que saibamos que Deus está no controle de nossa vida, independente da situação, e que tudo Deus usa para que o Evangelho, para que o reino dele continue crescendo. Que Deus nos abençoe.